Olá a todos. Neste nosso encontro, nós vamos continuar lendo o livro Terapia dos Barbantes, Processo de Expansão e Despertar de Consciência, o livro que se tornou uma escola de formação de terapeutas da Terapia dos Barbantes. E depois ele se tornar uma escola, ele vai se tornar um santuário, né? Ele vai evoluindo. O livro é muito vivo, muito dinâmico, ele vai evoluindo junto com a gente, porque o processo é muito grande, muito intenso, não dá para se limitar a algumas fases. Ele é um livro aberto, ele mostra que nós também somos um livro, né, dentro do processo de expansão de consciência, e a gente vai se lendo através desses encontros, com a oportunidade de meditar sobre vários aspectos do nosso relacionamento, não só com a vida material, mas com a vida espiritual. Não só do nosso mundo interior, mas também do mundo exterior. Não só do nosso lado humano, mas também do nosso lado divino. Portanto, o objetivo desse encontro é sempre aprofundar, ir mais além do que o livro já nos oferece com profundidade. E detalhar, porque ele é aberto para todas as pessoas, mesmo aquelas que ainda não são alunos da escola. Ele é aberto para as pessoas que já estão sendo terapeutizadas, vivenciando os protocolos da terapia. E ele é aberto para quem quer apenas se trabalhar, para quem quer se conhecer melhor e para quem quer ter experiências diferentes, experiências ou fenomenais, ou experiências místicas, ou experiências multidimensionais, e ele tem todo esse material a oferecer. Eu gostaria de pedir um voluntário para ler o livro na página 27, 2 parágrafos, a esta altura do entendimento, e vai até como se nos virasse ao avesso. Alguma voluntária para ler para a gente? E quem não tem o livro, se quiser adquirir o livro, pode procurar a Paty, ela dá todas as informações onde conseguir. Eu posso ler, Benedito. Obrigado. A esta altura do entendimento do que seja a terapia dos barbantes, já se pode perceber com nitidez o povoamento intenso se manifestando naquele espaço que antes a gente chamava de vazio. Já se pode perceber também o potencial de consciência superior que nos aguarda e se nos dispusermos a fazer um trabalho interior profundo, explorando e visitando outros aspectos do ser. Se o silêncio vale ouro, é porque ele nos permite conhecer o vazio e suas riquezas, tira folga da ignorância e se abre a novas possibilidades e a um novo saber. Tal qual se liga um rádio e selecionam-se diversas emissoras de transmissão, o vazio é este rádio de ondas conscientes, subconscientes, supraconscientes e superconscientes. A música que ele toca é a vibração das esferas invisíveis, e as notícias que ele apresenta são informações energéticas oriundas primeiramente da essência. Ao nos reconectar com o mundo invisível, o vazio nos expande por dentro, para que possamos captar os relacionamentos ativos entre os elementos que o povoam, como se nos virasse ao avesso. Ai, que lindo. Obrigado, Yasmin. Agora eu queria uma outra pessoa para continuar lendo, de perceber ali, na página 27, até o finalzinho desse parágrafo, na página 28, ora ausentes de qualquer manifestação. Alguma voluntária? Perceber ali o que não se percebia com os olhos e, ao mesmo tempo, incluir ali dentro o mundo inteiro parece cena de ficção. Sem necessidade de pertencimento, sem racionalizar a experiência, sem espanto nem curiosidade.
O visitante vai além das próprias limitações, até se dar conta de que acessou forças cósmicas sutis que não parecem estar dentro nem fora do seu corpo. A quem as informações pertencem não lhe interessa saber, apenas testemunhar a passagem delas pelo campo energético em que está inserido, até que ele mesmo, o visitante, desapareça diante desta direção inteligente que sabe por onde ir. Cada vez nos posicionamos alinhados com o ser universal. Tal direcionamento conduz soberano à experiência que irá se revelar de forma genuína diante dos protocolos. A dualidade já não é constante. Vai e vem, de acordo com as alterações energéticas do campo, ora identificadas com a personalidade do cliente, ora ausentes de qualquer manifestação. Obrigado, Patrícia. Para quem não sabe, nós fazemos uma leitura energética do mês à frente, né? Do mês que a gente vai viver. E às vezes a gente chama de previsão, às vezes a gente chama de newsletter. E a gente viu que o mês de março de 2022 é um mês de expansão. A expansão no sentido total. Se você pensar no bom, no bem, você vai expandir o bom e o bem. Se você pensar na limitação, na escassez, você vai expandir a escassez e o negativo, ok? Então, não é sabendo que a terapia dos barbantes é um processo de expansão, ele veio no momento certo, né? Essa página, coincidir com essa energia de março, que é de expansão, e dentro dessa expansão, a gente reconhece o vazio não como algo que não tem nada, mas um vazio pleno, um vazio habitado, um vazio cheio de coisas que estão aí e que a gente não pode ver com os olhos físicos. Portanto, nós vamos falar hoje sobre esse mundo invisível, sobre tudo que está girando, movimentando, acontecendo quando você entra na terapia dos barbantes e começa a fazer um processo de esvaziamento e entra nesse vazio, e a partir daí nós vamos continuar expandindo essa visita, essa experiência que todas as pessoas estão tendo de forma maravilhosa com a terapia dos barbantes. E desde o início a gente já sabe que a terapia dos barbantes nos convida a visitar o vazio, que é esse espaço de povoamento intenso, onde ocorrem fenômenos do mundo invisível, passando da dualidade para a unicidade. A dualidade daqui do mundo da terceira dimensão, que é as polaridades, as contradições, as divisões, e aí a gente entra num espaço, num território energético, onde não tem essas fronteiras, né? Onde tudo pode acontecer, porque todas as coisas estão fluindo. E cada sessão, então, vai se tornar para a pessoa, para o cliente, para o aluno, uma experiência com tudo que povoa esse vazio. Não só dentro de nós, mas também fora de nós. E esse vazio, que não é vazio, ele é tão rico, ele é tão pleno, tão vasto, que dá vontade de retornar aos protocolos várias vezes, em busca de mais consciência daquilo que ainda nos falta. Vejamos, então, o que povoa esse vazio e acaba nos fascinando, e acaba contribuindo tanto com a nossa vida durante as sessões da terapia dos barbantes. Número 1, se vocês quiserem pegar papel e caneta, anotar, o momento é agora, só para revisar, né? Para vocês que são alunos e para vocês que vão ser alunos, para já entrar no processo, já entender como é que é esse mecanismo, qual é esse território que você vai caminhar a partir de agora. Então, o primeiro item é o silêncio. O silêncio que, na terapia dos barbantes, logo ele evolui para um sentimento de paz. Um sentimento de paz interior, um silêncio mental,
onde os pensamentos perdem o comando racional, imposto, e eles dão lugar, dão passagem à vibração dessa paz e dessa harmonia. Aquietai-vos, ele nos diz, apenas vigiai o que está prestes a surgir no espaço do silêncio. É como se fosse um comando amoroso. Aquietai-vos. E há casos de clientes que, ao perceber, ao visitar, ao sentir esse silêncio e essa paz, eles já dão a eles um sentimento imenso de plenitude. Tá? Tamanho benefício que esse silêncio faz. Então, para algumas pessoas, o silêncio é ausência de controle. Para outras pessoas, é ausência de pensamentos. Para outras pessoas, é presença de paz. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente com esse silêncio. Mas o silêncio está ali dentro do vazio. Porque o barulho dos pensamentos ocupam, né? Ocupam a nossa mente e não dá lugar para nada. Então, não tem jeito de ter paz com muito pensamento ativado, com muito pensamento disparado na nossa cabeça. Por isso que a paz precisa do silêncio. O segundo item, ali no vazio da terapia dos barbantes, existem muitas forças atuantes no que a gente chama de campo energético. Olha, nós temos a força das movimentações, que são ou guiadas pelo terapeuta, ou orientadas pelos seres de luz. Nós temos a força do fluxo de percepções, que as percepções vão chegando e você vai captando umas ou outras, ou dezenas. Então, existe um fluxo de percepções disponíveis. Nós temos a força da geometria sagrada. Nós temos a força de mantras e palavras, que são palavras iluminadas, e essas palavras foram canalizadas para elevar a sua frequência de cliente. Então, são palavras mágicas especiais. Tu me organizas, né? Algumas coisas assim que você vai entendendo que ela é um mantra, ela tem um objetivo, ela tem uma função ali quando ela é dita. Nós temos a força das metáforas, está dentro desse vazio. A força da intuição. A intuição não vem do barulho dos pensamentos, a intuição vem do descanso dos pensamentos. Tanto é que ela vem rápida, porque não tem obstáculo, né? Não tem pensamento no meio do caminho. Então, a intuição vem como um raio. Nós temos a força que remove os véus da ignorância. Por que isso? Porque ali, a ignorância é o não saber. E ali nós vamos saber coisas que antes a gente não sabia. Nós vamos nos deparar com novas percepções e você vai ver que aquilo ali faz todo sentido para a sua vida e explica muitas dinâmicas que estão acontecendo na sua vida. Nós temos também a força de conexão, e essa conexão pode ser com a sua alma, com o seu eu superior, com a sua essência. E nós temos a força de cura, que algumas pessoas obtêm alguma cura ali, não a cura física, né? Mas alguma manifestação física, alguma cura emocional, alguma cura espiritual. Tudo pode acontecer dentro desse vazio. Mas são muitas mais outras forças que estão atuantes. Nós temos, então, número 3, os seres de luz. O que são esses seres de luz? São frequências elevadas, mas com inteligência, com consciência individual e coletiva. No caso dos barbantes, é uma consciência coletiva. Significa que esses seres de luz estão pensando a mesma coisa, estão comprometidos com o mesmo trabalho, estão encarregados de levar luz e consciência para as pessoas, e cada um na sua própria frequência, cada um na frequência que é capaz de ancorar para a humanidade. E eles estão trabalhando também alternadamente, por isso que quando você faz uma sessão individual, pode ter a presença de um mestre ascensionado, de um ser de luz, ou de Jesus, de Nossa Senhora, né? Você pode se identificar
com um desses seres de luz. E quando a gente trabalha com a sessão de barbantes coletivo, nós temos a presença de todos eles, porque eles falaram que eles estão presentes, estarão presentes, sempre que forem solicitados na terapia dos barbantes. E ali na terapia dos barbantes, a gente tem também uma invocação, que é uma espécie de oração muito potente e que está potencializando cada vez mais a aplicação dos protocolos coletivos da terapia dos barbantes. No número 4, nós temos um potencial de consciência plena, um potencial de energia, e esse potencial de consciência e de energia, eles estão prontos para se juntarem ao nosso corpo, porque é o nosso corpo que é o receptáculo da consciência, é o nosso corpo, pelo silêncio interior, que vai nos dar acesso a esse potencial de consciência plena. Isso não quer dizer que em uma sessão você vai ter consciência plena, não é isso. Mas a gente precisa entender o que é o significado da palavra potencial. Potencial significa uma reserva disponível de energia querendo se manifestar em nós. Então, esse potencial, ele é infinito, ele é imensurável. Mas à medida que você se disponibiliza a conectar com ele na terapia dos barbantes, na aplicação dos protocolos, você pode acessar uma quantidade maior dessa energia. E essa quantidade, esse potencial de energia, ele vai elevar a sua percepção e a sua comunhão com esse campo energético. Número 5, o vazio também é povoado por um banco de dados. Esse banco de memórias e informações atemporais, sem data, né? Elas pertencem a todos os aspectos da mente. Elas pertencem à alma, à essência, à supraconsciência, e a outros aspectos que a gente trabalha na terapia dos barbantes. E ela pertence também a várias dimensões. Esse banco de dados pertence a várias dimensões. Mas como é que essas informações, essas memórias, esse banco de dados chega até nós? Ele chega até nós pela luz, porque a luz é veículo, né, de informação. Elas nos chegam pela intuição, que é um relance, uma fração de segundos e você acessa esse potencial, essa informação. E ela nos chega por símbolos e objetos, se vier do subconsciente. Elas nos chegam por sensações, se vierem energeticamente, se vierem como vibração, se vierem como frequência. E também, por último, elas nos chegam pela intervenção divina, que é quando a energia da consciência divina quer que você acesse essa grandeza de uma forma diferente. Por exemplo, você pode estar nessa meditação, nesse processo, e você se fundir fisicamente com algum ser de luz. E aí você vai aprender que isso é possível. Senão você não teria tido essa experiência, né? Se não fosse por essa intervenção divina, você talvez ficasse apenas na teoria. É possível me fundir com um ser de luz. Número 6, nós falamos da mente universal, que muitas vezes nós chamamos nesse livro de a consciência suprema, que a tudo comanda fora de si, fora dela. E ela reforça a sua presença no campo energético. Então, ela nos mostra o quê? Que ela nos mostra que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, ele tudo pode, ele tudo sabe, ele está presente em tudo no todo, ele está presente em todos os protocolos, porque ele nada existe fora dele. Tudo que existe, existe diante da presença divina. No número 7, em termos de sons, lembra que a gente fala, compartilha se você
tem alguma palavra, alguma sensação, alguma cor, sons. Então, em termos de sons, o som que povoa o vazio, não só o vazio em geral, mas o vazio da terapia dos barbantes, é o som que a gente chama de primordial. É o som resultante do Big Bang, é o som resultante da criação dos mundos. Dizem que se você registrar o som de todas as estrelas se movendo, de todos os planetas se movendo, o resultado que chega até nossos ouvidos é o mantra Om. Então, esse Om é o som resultante das movimentações de todas as galáxias. E muitas vezes, no início da terapia dos barbantes, a gente sente um zunido. Às vezes você vai rezar, vai orar, vai meditar, e você sente esse zunido, esse zumbido que chega no seu ouvido, já é o começo do acesso a esse som primordial do universo. Ou seja, você já começou o seu processo de expansão, e às vezes fica encabulada. Que zunido é esse? Que zunido é esse? De onde que vem isso? E agora você já sabe, já faz parte do seu processo de expansão da atividade que você se dedicou. No número 8, nós temos que o vazio é povoado pelo Santo Espírito, que é uma das pessoas da Santíssima Trindade. É uma manifestação da Trindade. E tanto é verdade que vários clientes já repousaram no Espírito ou na graça divina durante a aplicação de alguns protocolos a partir do momento em que eles realmente entraram nesse vazio. O número 9, assim como o planeta possui a atmosfera, a ionosfera, várias camadas de esferas invisíveis, a terapia dos barbantes também possui essas esferas invisíveis. Mas elas acabam se tornando perceptíveis durante a aplicação dos barbantes, e às vezes elas se manifestam na esfera animal, às vezes na esfera hominal, às vezes na esfera angelical e outras esferas que existem por aí. Número 10. O vazio é preenchido pela unicidade. Unidade e unicidade não são a mesma coisa. Vamos, então, começar explicando um pouquinho o que é a unidade, depois nós passamos para a unicidade. Dois sujeitos, duas pessoas ou dois objetos, eles podem se unir. Mas nessa união, eles não perdem a individualidade, eles não perdem a identidade. E eles não precisam mudar o outro. Eles podem assumir um acordo, um contrato, uma tarefa, uma função, e eles vão trabalhar juntos para um objetivo comum, que talvez não pudesse ser alcançado sozinho. Então, a unidade é a soma de forças, é a soma de esforços para competir com outras forças ou resistências. Mas quem está no vazio da terapia dos barbantes não é a unidade, é a unicidade. A unicidade, ela não busca a individualidade como única forma de expressão. Ela não está preocupada se é você que está lá na experiência dos barbantes. Por quê? Porque ela inclui o todo dentro dessa experiência que você vai ter, com todas as diferenças, com todas as possibilidades, sem somar. Ela vai o quê? Ela vai integrar as partes num processo fluídico. Ela integra e elas não se misturam, elas se coadunam, elas coabitam, elas se correspondem, elas dividem o mesmo espaço. Então, a unicidade mantém essa essência, né? De ser o todo, de participar do todo. A parte contém o todo contém a parte, mas a parte não existe sem o todo não existe sem a parte. A unicidade, ela acaba sendo percebida como uma pausa. E essa pausa, então, ela é percebida como um intervalo entre duas pulsações, né? Uma pausa das movimentações
que a gente vai aplicando pausadamente na terapia dos barbantes, dentro dos protocolos. É por isso que nós dizemos que ela é um processo de expansão, uma expansão sem fronteiras. Onde não há fronteira, há unicidade. E aí, então, nós começamos a entender por que esse campo energético é tão potente, é tão forte, é tão impactante. É porque vem dessa unicidade, essa força, essa eficiência do campo durante a aplicação dos protocolos. O número 11, o vazio é pleno de processos e percepções. E são processos de todos os tipos, eles que são ordenadamente distribuídos a todas as dimensões. E eles nos chegam de todas as dimensões. Por quê? Porque eles representam a perfeição do Criador. Eles não se destroem, eles não se chocam, eles se complementam. Eles mantêm a linha da eternidade pela continuidade. Tudo é um contínuo. Eles representam a perfeição do Criador, a justiça do Criador, a criatividade do Criador. Eles representam a oportunidade de acessarmos experiências profundas de comunhão com esse todo. E os processos vêm de todas as direções. Chamados ou não, invocados ou não, eles se apresentam na sua vida com esse mecanismo de integração de tudo que é percebido por você, com limitação ou não, durante a aplicação do protocolo individual ou durante o protocolo coletivo. E é por isso, então, que o vazio tem as suas percepções de muitas realidades acontecendo simultaneamente e em sincronicidade. Portanto, o vazio, ele é cheio de processos e percepções dos movimentos e das movimentações. Número 12, o vazio tem a riqueza de conteúdos da fonte que tudo sabe, da fonte original, da origem que nunca se afasta dos eventos posteriores. Tudo que veio um ano depois que foi criado o universo, 100 mil anos, 1000 anos depois de Cristo, 2000 anos depois de Cristo, nada disso se desliga, nada disso se afasta da fonte, da origem, dos conteúdos da fonte. Tá? Então, é a fonte que mantém os eventos alinhados eternamente com o propósito divino da evolução. Por mais absurdas possam parecer as coisas que estão acontecendo, seja uma guerra, seja uma coisa que a gente não aceita, tudo faz parte desse todo, dessa continuidade, dessa processualidade, desse processo de evolução. E tudo relacionado à origem, à fonte. O vazio também tem as riquezas de conteúdos específicos para cada criatura do universo. Tem um conteúdo específico para Yasmin, tem um conteúdo específico para Carmen, tem um conteúdo específico para Rafa, tem um conteúdo específico para Patrícia e para todos vocês. Tá? E ali, através do acesso a esses conteúdos específicos, o vazio vai revelar coisas que ainda não foram nem comprovadas pela ciência humana. Você vai ter experiência, você fala assim, eu não consigo encontrar palavras para descrever isso. Agora, imagina a ciência, né? A ciência nem teve essa experiência, como é que eles vão explicar, como é que eles vão justificar? Mas isso não quer dizer que seja ilusão, que não seja real. Você viveu uma experiência. E essa experiência foi graças a esses conteúdos específicos que existem no vazio. O vazio também tem as riquezas de conteúdos sagrados. São conteúdos da espiritualidade. E eles são próprios de cada frequência existente nas esferas celestiais. É por isso que uma determinada entidade espírita, ela só consegue passar um corpo de conhecimento.
Um determinado mestre ascensionado, ele só consegue passar um determinado corpo de conhecimento. Uma pessoa vinculada a uma religião, um santo, um Buda, ele só consegue passar uma determinada quantidade de conhecimento vinculada aos seus estudos, vinculada às frequências da sua esfera celestial. O vazio também, ele armazena com maestria, a gente já viu isso, o conteúdo total do subconsciente. Agora, vocês imaginam a quantidade, é incontável, a quantidade de conteúdo que existe no subconsciente. Aí se junta mais a quantidade do inconsciente. Aí se junta ao conteúdo da alma, das almas de outras existências. Aí você se junta ao conteúdo da supraconsciência que manifestou esse livro, que canalizou esse livro. Aí você ainda tem a consciência, o conteúdo da consciência que vai se tornar o registro acástico do universo. Meu Deus, é um mundo infinito. É conteúdo para a gente fazer protocolo por toda a eternidade. E saber que está tudo ali disponível para a gente. A gente é que vai determinar o quanto de conteúdo a gente quer alcançar. Agora, a gente não vai ter essa ambição de alcançar tudo, mas tem um segredinho que eu quero compartilhar com vocês que acelera o alcance desses conteúdos em grande quantidade. É aquele mantra, eu sou. Quando você pronuncia, eu sou sabedoria, você alcança sabedoria. Eu sou saúde, você alcança saúde. Eu sou luz, você alcança a luz. Só que você tem que repetir até você vibrar nessa frequência, tá? Então, se alguém quiser fazer bastante teste essa semana, sempre que não tiver nada para fazer ou para pensar, pensa no eu sou e coloque algo a seguir. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, eu sou prosperidade, eu sou saúde, eu sou vida, eu sou supraconsciência, para que isso venha para você em forma de conteúdos. O número 13, vamos pensar assim, se a mente comum oscila entre passado e futuro, porque ela não sai da linha do tempo, é o vazio que se encarrega de regular e dinamizar o aqui e agora. Tá? E o que é, então, esse aqui e agora? É o espaço de percepção além do conceito de tempo. O aqui e agora é o território de expansão de consciência, de iluminação. O aqui e agora é o portal para outras dimensões. O aqui e agora como berço da unicidade. O aqui e agora, onde a gente esvazia todos os pensamentos, e esse vazio é preenchido e visitado pela consciência suprema, seja nos barbantes, seja na meditação, seja na oração. Número 14. O vazio é povoado pelas infinitas possibilidades e probabilidades. Então, aqui a gente já viu, o vazio é cheio de infinito e é cheio de eternidade. Tudo o que ainda vai acontecer, tudo que ainda vai se manifestar no plano físico, tudo que ainda vai ser descoberto pela ciência, tudo que ainda vai ser vivenciado pela humanidade, já está potencializado no vazio. Já existe em forma pulsante de energia, esperando para se manifestar. Então, já está desenhado, já está arquitetado em algum plano da criação. Quando você abraça o vazio, você chega mais perto disso. O livro canalizado, esse livro que nós estamos lendo e estudando, Terapia dos Barbantes, ele nos afirma que tudo que não foi manifestado no plano físico tridimensional até hoje, ainda será visto pela humanidade. Então, você imagina, a humanidade vai durar bastante tempo para poder ver tudo isso acontecer na terceira dimensão. Tá? Coisas boas e ruins.
profetizadas ou esquecidas, imaginadas ou impensáveis. Elas terão na Terra, sim, o seu momento de manifestação. É quase uma promessa que essa canalização nos faz. Então, não existe absurdo, tá? Não existe abstrato, não existe subjetividade para o processo evolutivo. Tudo vai se manifestar, tudo vai acontecer. Número 15, no vazio repousam fenômenos sobrenaturais do mundo invisível. E eles são trazidos até nós por esses seres de luz e pelas leis universais. Então, tudo que o ser de luz trouxer para você na experiência com os barbantes tem que estar atrelado e em harmonia com as leis universais. Não importa se a ciência consegue ou não explicar os fenômenos, mas é no vazio que eles podem ser acessados. E é no vazio que eles podem ser chamados, invocados, decretados para se tornar realidade. Então, é no vazio que os fenômenos ficam enfileirados, aguardando o chamado para eles embarcarem no próximo processo. E eles vão viajar através desse processo até nós, até a terceira dimensão, até o nosso corpo físico. Na terapia dos barbantes, eles estão presentes tanto na cura, que é uma forma rápida de acessar isso, quanto na intercessão dos seres multidimensionais ou na intercessão divina. Número 16, no vazio está o nosso coração divino. É o nosso coração crístico, é o nosso coração emocional, não o coração físico que bate, né, que bombeia o sangue, mas o nosso coração emocional. E ele está atrelado à nossa essência. Então, não existe essência sem coração e não existe coração sem essência. E ele nos eterniza pela essência, ele traz esse acesso à eternidade ao coração, não é a mente. E à medida que a gente for sobreviver ao pós-matéria ou pós-morte, como a chamamos. Então, a essência que tem esse compromisso de levar o nosso coração para a eternidade. Sob a ótica do coração, o amor, então, se apresenta na terapia dos barbantes como frequência e ele deixa marcas profundas e transformadoras em nossas percepções. Se houver amor, a chance maior de haver cura. Se houver amor, a chance maior de haver transformação. Se houver amor, a chance maior de ter melhores conexões e a chance de aumentar as suas percepções e expandir a sua consciência, se houver amor. E, por fim, número 17, com todo esse povoamento, com tantos seres de luz, com tanta sabedoria, o vazio do campo energético da terapia dos barbantes, ele contém mais um presente para nós. Ele contém a mensagem perfeita para você, cliente. A mensagem perfeita que você precisa ouvir para dar mais um passo consciente na sua jornada evolucionária. E mesmo que você ache que não recebeu nenhuma mensagem, às vezes essa mensagem não precisa ser verbalizada. Ela pode ser intuída, ela pode ser confirmada dias depois da sessão. Tá ok? Pensem bem, a mensagem perfeita está ali no vazio esperando por você. E quando você entra, se permite entrar nesse vazio, você vai colher essa mensagem perfeita. E essa mensagem perfeita, eu chamo de perfeita, porque ela derruba véus, ela quebra paradigmas, ela alimenta a sua alma, ela clareia a mente, mediana a mente consciente, clareia o teu entendimento.
E esse entendimento vindo de forma amorosa, ele te leva à transformação, ou ele permite que a transformação já aconteça ali durante a sessão terapêutica. Então, seja pela intuição, seja pela experiência, ou seja pela ressignificação que é feita no final da sessão terapêutica, a terapia dos barbantes passa a ser essa ponte de conexão do seu ser inferior com o seu ser superior. Do seu ser mundano com o seu ser espiritual. E é através dessas mensagens que acontece o seu crescimento. Quando elas se tornam relevantes para você. Quando, em vez de dar significância para o seu eu e para o seu ego, você dá significado para as suas experiências. Você dá significado para as sincronicidades. Você dá significado para as mensagens que você anda recebendo através das pessoas, através da mídia, através do campo visual, através da intuição, através da terapia dos barbantes. Nós vemos aqui com clareza que o campo energético conhece você. O campo energético conhece o cliente de cabo a rabo, de A a Z. E ele conhece todos os seus propósitos de alma. Ele conhece todos os seus processos. Ele sabe se o processo que você está agora vai durar muito ou pouco. Ele sabe se você já está pronto para mudar de processo pela força da vontade. Ele conhece a sua trajetória nessa vida. Não se engane, não se engane, tá? O campo energético sabe tudo sobre você. Ele mantém uma amizade com você. A partir do momento que você entra nesse campo, ele quer a sua amizade, ele quer dialogar com você. E aí, quando você entra no campo energético da terapia dos barbantes, eis que a luz se faz. E essa luz se faz para que você seja mais divino. E ao ser mais divino, você esteja mais próximo do seu Criador.